27 de outubro de 2023. A gente marcou essa reunião para a gente poder conversar um pouco sobre as atividades do NIP, especificamente sobre as horas AACC. Então, eu vou apresentar para vocês, né, um pouquinho do que é o NIP, um pouco do que é o nosso trabalho e o que nós, do NIP, fazemos para auxiliar vocês nesse processo, nesse percurso de vocês, né. Então aqui, a gente tem, né, o que que seriam, desculpa, as atividades exercidas pelo Núcleo de Integração e Práticas, conhecido como NIP. Então, nós acompanhamos o processo de desenvolvimento das atividades integradoras, práticas, científicas e culturais no curso. Então, é importante que vocês entendam que, além das disciplinas que vocês precisam fazer ao longo do curso, né, vocês têm um número de créditos para cumprirem, de disciplinas obrigatórias, disciplinas eletivas, disciplinas optativas. Vocês também têm os estágios obrigatórios e vocês também têm atividades que precisam ser desenvolvidas fora do contexto da sala de aula, né? Fora do contexto das disciplinas e do estágio obrigatório. Então, as atividades né, essas atividades que são denominadas integradoras, práticas, científicas e culturais no curso, elas buscam estabelecer, né, intercâmbio entre os cursos de licenciatura, especificamente aqui no curso de pedagogia, e as instituições de ensino que propiciem vivências práticas, científicas e culturais aos alunos de graduação. Então, são atividades que vocês vão fazer para além dessas atividades propostas pelas disciplinas e pelo próprio estágio obrigatório, que constituem parte integrante da formação de vocês. Por exemplo, participar de congresso, participar de seminários, participar de oficinas, ser monitor de disciplina, ser bolsista de iniciação científica, bolsista de extensão, construir um artigo junto com o orientador, com o professor, para publicar em uma revista, publicar um capítulo de livro, ou apresentar em um congresso, visitar museus, participar de teatros, de cinema, de apresentações culturais, doar sangue, doar um livro para a biblioteca, enfim, tem um universo significativo de atividades que complementam e contribuem para a formação da licenciatura, para a formação no curso de pedagogia. Também, né, estabelecer normatizações, então nós do NIP, né, estabelecemos normatizações constantes em manual aprovado pelo colegiado de curso para acompanhamento das atividades acadêmicas, científicas, culturais, mais conhecidas como as horas AACC. Então, nós do NIP, a gente acompanha esse processo de vocês, né, o desenvolvimento de vocês, o envolvimento de vocês nessas atividades, e a gente também estabelece, dentro de um documento normativo que foi aprovado pelo colegiado de curso, quais são as atividades que constituem, né, que contemplam as horas ACC e quantas horas vocês podem desenvolver em cada atividade específica. O que são, então, especificamente, as horas AACC? Atividades acadêmicos, científicos, culturais. São atividades complementares que devem possibilitar o reconhecimento de habilidades, conhecimentos e competências do aluno dentro e fora do ambiente acadêmico, como eu disse para vocês, né? Vocês podem desenvolver essas horas dentro do contexto acadêmico, mas também fora. Atividades de extensão, prática de estudos, atividades extraclasse e ou interdisciplinares. Devem considerar as relações acadêmicas,
científicas, as diferentes manifestações e expressões culturais e artísticas e inovações tecnológicas. Como que a gente organiza essas horas AACC no curso de pedagogia? O número total de horas que vocês precisam ter, né, no curso de pedagogia são 210 horas. Essas 210 horas significam 14 créditos, na trajetória formativa de vocês. Essas horas, elas precisam ser cumpridas do primeiro ao oitavo período. Mas nós do NIP recomendamos que vocês desenvolvam essas horas do primeiro ao sétimo período. O oitavo período é um período extremamente intenso, né? É um período que vocês estão se organizando para formar, que vocês estão construindo o seu trabalho final de curso, e exige de vocês uma dedicação, esse TCC, né? A construção do TCC exige um envolvimento muito grande. Então, é melhor que vocês desenvolvam essas horas antes do oitavo período, para não ter nenhum problema, né? À medida que vocês vão desenvolvendo essas horas e postando essas horas, né? Nós vamos contabilizando e vocês vão sabendo quantas horas vocês precisam para integralizar, tá? A carga horária integralizada será registrada no campo enriquecimento curricular no histórico do estudante. Quais são, então, as atividades, né, que vocês podem desenvolver para contabilizar como horas a ACC? Então, nós temos uma tabela com essas atividades, como eu disse, uma tabela que foi aprovada pelo colegiado do curso de pedagogia. Vocês podem desenvolver o estágio extracurricular, né? E a gente contabiliza no máximo 80 horas. Em relação à organização de eventos, vocês podem auxiliar na organização de eventos dentro da UENG e fora da UENG, com uma carga horária máxima de 80 horas, né? Monitoria de curso, iniciação à docência, cursos de extensão ministrados na área do curso presencial, cursos de extensão ministrados na área do curso à distância, cursos de informática, cursos de idiomas, aprovação de disciplinas em domínios conexos com duração mínima de 36 horas em outras instituições e que não foram aproveitadas no curso, né, em estudo extracurricular. Então, por exemplo, vocês fizeram uma outra graduação e vocês apresentaram o currículo de vocês para o curso de pedagogia da UENG, Ibirité. Algumas disciplinas não foram aproveitadas no currículo de vocês. Essas disciplinas que não foram aproveitadas, elas podem ser contabilizadas como horas AACC. Participação em minicurso na UENG e em outras instituições de ensino superior. Participação como ouvinte nas apresentações de trabalho de conclusão de curso do TCC. Então, assim, é muito importante que vocês participem das defesas de TCC, conhecer a defesa, conhecer as temáticas, conhecer os trabalhos, é muito importante para a formação de vocês e, além disso, vocês também conseguem horas para as horas AACC, tá? Participação em diretório acadêmico, obtenção de prêmios acadêmicos. Resumo em anais publicados, né? Então, vocês podem publicar em congresso, em outros eventos, né? Apresentação de resumo em congresso, artigos publicados em revista científica, publicações em jornais e revistas, capítulos de livros escritos pelo aluno, participação em congressos sem apresentação de trabalho. Então, por exemplo, vocês participam da jornada pedagógica, vocês participam da semana de letras, vocês têm horas da ACC, né? Um exemplo. Vocês podem ser bolsistas, né? Participar de pesquisas
como bolsistas ou como voluntário, então vocês têm horas, né? Participação em mesa redonda, mini cursos, workshops ou treinamentos, participação em palestras, webinários e lives, ministrar palestras, mini cursos ou workshops na área do curso, visitas técnicas em exposições ou feiras tecnológicas na área, participação em projetos, programas ou atividades de extensão na área do curso, atividades ou eventos culturais, então, ir a teatro, shows, cinema, museus, exposições, mostra, concerto musical, sarau, lives, vocês têm horas ACC, é importante pensar que o máximo são 10 horas, tá? Doação de sangue, então vocês precisam ter um documento comprobatório, o máximo são 30 horas. Doação de livros para a biblioteca, e então vocês têm que pegar uma declaração da biblioteca. Participação voluntária em ações sociais, participação como aplicador de provas do Enem ou mesário em processo eleitoral e outras atividades. Então, essas outras atividades, o núcleo, né, o NIP, vai avaliar para verificar se essas horas estão dentro dos objetivos das horas ACC que eu apresentei no início. E essas outras atividades dialogarem com os objetivos das atividades de ACC, estiverem dentro desse universo, essas horas serão também aprovadas, tá? No sexto período, a partir do sexto período, o NIP envia para vocês a tabela, né, essa tabela que eu apresentei aqui para vocês, a planilha de atividades para vocês irem preenchendo as atividades e o termo de responsabilidade para vocês assinarem. Vocês, a partir do sexto período, vocês terão um prazo para enviar, né, essa planilha de atividades e os documentos comprobatórios. Vocês precisam ter esses documentos, essas declarações salvas em PDF, e nós orientamos que vocês façam uma organização. Então, quando vocês forem preencher a planilha, vocês indiquem assim, por exemplo, participação na jornada pedagógica 2023. E aí vocês nomeiem o documento como participação jornada pedagógica. Isso organiza as horas de vocês e também nos auxilia nessa contabilização das horas de vocês, tá? Então, a gente vai mandar para vocês um link e vocês vão preencher um Google Forms para vocês anexarem a planilha e os documentos comprobatórios, tá bom? Esses são os professores, né? Nós somos 3 professores que estamos hoje lá no NIP, e nós estamos à disposição de vocês. Nós temos também uma estagiária, que é a Maria Luísa, que está no 8º período desse semestre. Nosso contato é pelo e-mail, é importante vocês anotarem esse e-mail, então é nip.ibirité.eng, e nós temos também um canal no YouTube, tá? É importante que vocês se inscrevam nesse canal, então todas as nossas reuniões, todas as nossas lives, os nossos webinários estão lá. E se vocês tiverem alguma dúvida, nós estaremos aqui à disposição, tá bom? Então, um abraço para vocês e até mais.